Vamos lá, nação, para coletiva com o técnico Tite. Queria que você falasse, né, da presença do torcedor. Quase 50 mil pessoas acompanharam a partida hoje. Há 13 anos o Flamengo não jogava em Belém do Pará. Qual foi a contribuição da torcida para a noite de hoje? E também queria aproveitar para comentar sobre a presença, né, do Gabigol, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Jogaram 90 minutos, a gente tem um clássico agora no domingo. Primeiro, boa noite a todos. O Flamengo é uma equipe que ela mobiliza muito, e tem os seus torcedores do Brasil todos. E nós somos acolhidos de uma forma muito bonita aqui. Nós chegando ontem e chegando no hotel, ela se faz sentir todo esse calor humano do torcedor. Na primeira parte da pergunta. Na segunda, nós temos um grupo muito forte. E a utilização e as oportunidades, a concorrência para que eleve o nível técnico da equipe, que fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo ele oscilou, mas ela fez um grande primeiro tempo. Poderia ter feito mais. E nesses atletas todos disputando posição, mas com nível técnico alto. Boa noite, Tite. Matheus Raimundo, SBT Pará. Eu queria que você falasse um pouco de questão climática. Vocês estavam treinando nos Estados Unidos e vieram de madrugada, já chegaram em Belém. Como foi essa diferença de adaptação em menos de 24 horas para entrar em campo? E um outro ponto interessante foi o Abner, atacante do Sampaio, pedindo a camisa do Davi Luiz. Ou seja, o Flamengo enfrentou um torcedor em campo. Queria que você falasse disso, que acaba sendo comum, do Flamengo enfrentar jogadores que torcem para o próprio clube. Eu tenho dito que os atletas têm uma responsabilidade muito grande, porque eles são exemplos, não só vamos colocar para outros atletas, mas para a criançada toda. Talvez o cara mais cascudo, o cara que já tem a cabeça feita, ele não dê tanto valor a isso. Mas eu, como educador, peço a eles constantemente que eles deem exemplo para essa garotada. Elas fazem do esporte uma ferramenta de educação. O esporte tem essa capacidade. O aspecto físico e viagens, ele olha o César balançando a cabeça, ele absorve, ele drena. A gente vem numa sequência de trabalho que eu confesso, eu acho que eles não estão vendo mais a minha voz, eles não querem mais ver nem as minhas cobranças. Todo mundo está querendo chegar em casa, ver a sua família, ver o seu amigo, ver os seus filhos e tal, e nem querer mais, porque o Vinícius está balançando a cabeça também, que também não me aguenta mais. Mas o pessoal que esteve junto. Ela vai te desgastando. A necessidade hoje da gente jogar bem e vencer e pontuar e retomar pontuação dentro do Campeonato Carioca. Então, essa pré-temporada e todos esses jogos, ele teve essa importância. Com uma a mais, eu vou me permitir. Quando a gente toma gol, a gente fala que está desequilibrado. Quando não se dá nenhuma chance ao adversário, como nós fizemos, ela tem que ter o reconhecimento. Futebol é equilíbrio, a ação defensiva é fundamental para te vencer jogo. Então nós criamos, fizemos muito mais, mas não deu o adversário. No ano passado nós sofremos em relação a isso. E nós temos que ter essa consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário. Seja ele o Sampaio, seja ele o Orlando, ou os próximos jogos que possam vir. Tite, boa noite. Matheus também, para a comissão técnica, qualquer trabalho, ele tem de etapas, Mas a gente sabe que para o jogador é importante uma boa atuação, um gol. Bruno Henrique e Gabigol voltaram a fazer juntos no mesmo jogo. Gabigol há 6 meses não fazia um gol com bola rolando. Até que ponto isso é importante para esses dois atletas que tanto contribuíram para o Flamengo desde 2019 e que não vinham bem desde o ano passado? Matheus pode falar, porque quem fazia os trabalhos de finalização específico trazia com o Gabi, era direto, atacar espaço, facão, BH da mesma forma. Acredito que a importância para a equipe toda é muito grande, né? Ter atletas, como a gente vem falando, de alto nível
a gente poder tá utilizando eles trazendo o resultado, trazendo o gol, transformando as nossas situações também em gol, dá confiança para eles, dá confiança para nós, dá confiança para a equipe inteira. A gente tem um ano longo e todos esses atletas vão ser importantes. E também é fruto do trabalho deles. Eles só tiveram as oportunidades, fizeram porque eles estão fazendo no dia a dia. Estão fazendo isso no dia a dia e a repetição, que a gente fala que a gente não vai trazer para o campo, que a gente não faz no treino. Então o que eles vêm fazendo, apresentando durante a semana, eles conseguiram traduzir hoje. Tu és testemunha disso. Vocês acompanharam. Vamos fazer a pergunta sem o microfone está muito longe, tá? Qualquer coisa faz isso. Sem microfone, faz alto, vai. Agora vamos fazer a pergunta sem o microfone. A gente pede desculpas, né? Felizmente uma condição técnica lá no estádio do Mangueirão. Vamos ver se a gente consegue acompanhar pelo menos as respostas do nosso treinador. O Ninho, eu não sei o que ele tem, mas ele forma muitos atletas. Pode falar bastante a respeito, as categorias de base elas municiam o profissional, com garotos de qualidade, com garotos de personalidade. E talvez nós tenhamos aí um pouco de feeling, o Juan ajuda a polir um pouquinho, a conversar, deixar com uma tranquilidade, mas eu vi que principalmente os atletas, eles abraçam e deixam os garotos à vontade. Quando tem um grupo de atletas que dá essa confiança aos garotos, inclusive de poder errar, eles se sentem mais à vontade. Então é o treinamento nosso, assim, é a base do Flamengo montando. E essas oportunidades que elas estão surgindo aí, eles com essa percepção dos atletas que têm uma experiência maior. Vai próximo. Titi, boa noite, me chamando assim da Rádio Liberal. Minha pergunta para você, assim, eu sei que vocês estão vindo de uma pré-temporada, o trabalho está iniciando, mas para quando vocês estão prevendo o ápice da equipe, se você já pode dar uma porcentagem, prevendo, né, para acontecer. E uma segunda pergunta, uma pergunta mais humana, você tem Arrascaeta, Pedro, tem um ataque baixo com vários jogadores. Como é que faz humanamente para trabalhar, para que todo mundo trabalhe em equipe e saiba que tem que esperar o seu espaço, de repente, e tudo mais, para que não tenha esse problema de grupo, de repente? Falando humanamente. Aí eu começo a segunda parte, eu falo do lado humano e tu responde a primeira. Tem 11 atletas que vão iniciar, eles vão ficar contentes comigo. Estou sendo repetitivo. Tem 5 que vão gostar porque entraram no jogo. E outros, eles vão ficar, o Cleber está abrindo o sorriso aqui, querendo participar e ficando até chateado comigo. Tem essa capacidade de indignação, sim, mas todos eles têm da comissão técnica muito respeito no trabalho. Para que eles possam estar preparados para que no transcurso do jogo, para que no outro jogo eles estejam bem. E essa relação eu não tenho 2 discursos. Se tu pegar todos os atletas que tem, o que eu falo para vocês aqui, eu falo lá. E quando eu não quiser falar, eu omito aqui. Eu não digo, mas eu não minto. Porque é uma relação de confiança. E essa relação de confiança ela está baseada no trabalho. Isso ganha? Não sei. Ela contribui, mas eles podem perder, isso eu tenho certeza. Bom, a questão de quando vai atingir o ápice, acho que a gente só vai saber quando acabar o ano e a gente olhar para trás. Porque é uma construção diária, são perguntas e respostas que o jogo te dá. Então é em cima disso sempre que a gente vai trabalhando em cima do adversário, em cima da construção. A gente tem batido muito numa questão de evolução de equipe. Então a gente pretende ficar evoluindo e a gente só vai saber o quanto vai ser mais para frente. Vão vir percalços, vão vir momentos difíceis que vão consolidar ainda mais a equipe ou não. Vão vir momentos que a gente vai estar bem, fluindo muito natural.
Então fica muito difícil te dar tanto uma porcentagem agora ou quanto vai atingir o ápice. Porque a gente pode falar que como equipe a gente está com um grupo que está muito consciente dessa evolução que a gente tem que estar tendo e todos incutindo uma mesma ideia de estar trabalhando e evoluindo sempre. Vou fazer uma última pergunta. Tite, liberar o João no esporte, queria que você falasse um pouco da diferença do Tite assumir um trabalho ano passado, no meio do conturbado, né, com todo aquele game que o Flamengo vivia, e assumir e começar o ano de 2024, um trabalho do zero, um trabalho tranquilo. Já qual a importância de se começar esse Flamengo? A exigência do grande clube, ela não te dá uma tranquilidade. Palavra de honra, ela não dá, ela te dá sempre uma necessidade muito grande do resultado, prazer, satisfação, mas uma necessidade muito grande do desempenho do resultado. O ano passado pega num turbilhão, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação de confiança já estabelecida. Aí ele apressa o nosso processo das ideias, daquilo que a gente pensa, falando em termos táticos de futebol, de ter 4 jogadores no meio campo de criação ou 2 externos de velocidade, agudos. Então ela tem essas variações e jogadores nesse sentido. Então ajudou nesse aspecto também, e no aspecto humano que eu tinha relacionado anteriormente, um campeonato muito difícil como o campeonato brasileiro. E agora a gente está retomando um processo, iniciando um trabalho que também facilita nessa relação do modelo e da relação de confiança já iniciada anteriormente. Vou fazer a última aqui, é a última. Só uma pergunta. Não tem problema, agora. Não? Boa noite, Tite. Uma pergunta em relação à diversidade que é o nosso país. Hoje o Flamengo é essa marca mundial, hoje aqui no norte do Brasil, e rolou aqui no estado do Pará um debate muito grande. Nós temos 2 forças aqui em São Remo e Paysandu, obviamente. E rola esse debate da vinda do Flamengo para cá, essa marca mundial, conhecida por esse espetáculo de torcida, mas nós temos a ideia do pertencimento também, de 2 marcas fortes. Como é que você analisa isso, mediante esse grande debate que eu acho que não é só nível de Pará, mas de Brasil? Não. Dá para ter 2 clubes. Diferentemente de outras situações, dá para torcer para Paysandu, para Grêmio, dá para torcer para Flamengo. Dá. Tem espaço. O coração tem espaço para os dois, tem carinho para os dois, uma marca internacional não deprecia o fato. Não é ruim. Não é. Para mim mostra até uma grandeza, daqui a pouco meu clube da Geração do Flamengo, dessa torcida, sem desprezar toda a história do Paysandu, mesmo que ela é grande. Eu treinei e joguei muito de Carleno contra Paysandu. Eu lembro muito bem do meu passado e valorizo muito. Eu brinco assim que eu treinava aranha, lá no meu início. Então, para chegar aqui, então, a gente tem todo um passado. E enfrentei muito em outras situações, em outros níveis. Dá para ter os dois, dá para ter outros 2 querem os dois. Não foi tecnicamente não me refiro à qualidade das respostas do Tite, mas à qualidade do áudio que entregou as respostas do Tite ao fã de esportes. Não foi tecnicamente um sonho, mas deu ali para a gente pescar um pouco do que disse o técnico do Flamengo. Algo te chamou a atenção, Vitor Birner? Não, na verdade ele disse que alguns jogadores vão ficar insatisfeitos, ele falou sutilmente isso quando alguém ficar fora. Um pouquinho da nossa conversa aqui, né, anterior. E eu acho que tem um desafio para ele, porque o Tite sempre foi um técnico de mexer pouco nas equipes. Verdade. Historicamente, ele nunca foi um técnico de ficar rodando tantos elencos, ele até mexia em algumas posições de jogadores, sem mexer muito nas escalas. Quando o Corinthians, por exemplo, ganhou a primeira Libertadores, o Danilo às vezes era o centroavante, às vezes marcado do lado esquerdo, às vezes o Sheik era adiantado, às vezes jogava pelo lado. Ele não era um cara de mexer muito. Na seleção brasileira, onde ele tinha mais fartura... Ia falar sobre isso. Em 2018, ele foi muito criticado por deixar de mexer. E depois ele admitiu que poderia ter... Mas ele acredita na repetição, né? Ele é um cara convicto da repetição. Mas é bom lembrar só, até
por causa disso, quer dizer, ele acredita na repetição e numa temporada como a brasileira, com quantidade de jogos que ele tem, ele vai poder repetir bastante. Porque ele, embora ele tenha admitido que demorou demais na Copa, eu lembro que ele admitiu dizendo o seguinte: eu entendi que num torneio tão curto de 7 jogos, não dá para eu ficar esperando ou apostando. Então, assim, era muito por causa do formato da Copa do Mundo. Talvez essa convicção de repetição, ela permaneça numa temporada. Imagino que sim. E na seleção, que a gente pode colocar como algo mais próximo com o que é o Flamengo, porque você tem fartura de jogadores nas posições, ele até usou algumas ideias diferentes. Em algum momento o Neymar como centroavante, algumas vezes o Paquetá como segundo jogador de meio de campo, algumas vezes o Paquetá como meia ali por dentro. Fazer isso diariamente é uma novidade para o Tite. Eu acho que ele é capaz, tá? Inclusive, eu vou repetir aqui, eu sei que as pessoas não gostam disso. O Tite, para mim, fez um belo trabalho na última Copa do Mundo. Ele foi muito mais eliminado por circunstâncias que pertencem ao jogo e que o técnico não tem controle do que propriamente porque cometeu erros. Eu acho que em 18, sim. Ele teve um erro ali contra a Bélgica, contra a escalação, quando volta com o Marcelo, ao invés de manter o Felipe Luiz do lado esquerdo, com o Neymar não recompondo, com o Felipe Coutinho tendo que vir de dentro para fazer parede do lado esquerdo. Ali tem erros, tá? Que para mim foram mais claros. Na última Copa do Mundo, não. Então ele mostrou capacidade para lidar com mais jogadores. Só que no dia a dia do Flamengo, eu estou pensando no melhor cenário possível, com quase todos os jogadores jogando bem, né? Ele gosta da repetição. As alterações têm a ver, para mim, muito com a característica do adversário. O Tite tem leitura de jogo. Tem uma boa equipe que trabalha com ele. Ele vai saber quando jogar com um atleta que tem que se posicionar mais por dentro, quando ele vai usar, por exemplo, o Gerson mais por dentro, o Gerson aberto, quando ele vai colocar o De La Cruz na direita, quando eventualmente ele vai sacar o Arrascaeta. Tá, mas isso ele não fazia. Eu até. Então, não sei se eu chego no ponto que você chegou. Mas assim, no Flamengo é mais complexo do que na seleção. Na seleção também, de mudar de acordo com o adversário. Então, mas no Flamengo é mais complexo do que na seleção. Então, para mim, os desafios da temporada do Flamengo... Mais complexo o quê? Mudar? É você achar a posição de todo mundo do que na seleção. Porque na seleção as coisas eram muito bem definidas, pouco tempo, e aí não tem muito o que fazer. No Flamengo você tem muito o que fazer. Você tem um elenco, assim, tem um elenco muito especial. É isso aí, nação. Tá, então, as últimas informações do Flamengo. A coletiva do técnico Tite teve um probleminha no áudio lá na transmissão dessa coletiva, mas deu aí pra gente ouvir um pouquinho da coletiva do técnico Tite. Deixa o seu like, escreva nos comentários o que você achou da partida de hoje, qual foi a sua análise, escreva, é muito importante pra gente, você sempre participar, você que tá com a gente aqui, tá bom? E no link na descrição do vídeo tem nossas redes sociais, tem o Insta e tem o Twitter, vai lá e segue a gente lá, nação, segue a gente lá pra gente ficar junto, a gente tá sempre entrosado aí, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.